O podcast do Ministério Infantil já vai começar. Eu sou a Caroline Vargas e você está no Carolita Protege. Oi, gente! Nós estamos aqui iniciando a nossa série Suportando as Provações para fortalecer o meu chamado com as crianças. Como se comporta um ministro que faz a diferença na vida das crianças? O que ele faz da vida para ser tão impactante? Através das escrituras, vamos começar um programa de transformação de mente para que a palavra mude a forma como atuamos no Ministério Infantil. Hoje, nós vamos falar como traçar esse perfil. Será que nós temos buscado a desenvolver características que possa realmente fazer a diferença na vida das crianças? Em 1955, o antigo presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, ele escreveu um livro onde ele reuniu 8 senadores, ele traçou o perfil desses 8 homens. Inclusive, esse livro foi tão especial porque ele ganhou vários prêmios com a escrita. Kennedy, além de ter sido um senador, foi o presidente dos Estados Unidos e também foi um historiador. Então, ele começou a traçar perfis da política, onde ele colocava, homens como vitoriosos na sua carreira. Esses homens suportaram as pressões da vida pública, o risco à carreira, a popularidade, a difamação do caráter, tudo com muita coragem. O livro ele causou bastante impacto em grande parte da geração de 1960 e também repercutiu nas próximas gerações. A gente começa a ver, sobre traçar perfil de uma pessoa vitoriosa, um exemplo a ser seguido. Claro que eu entendo que talvez a palavra perfil não seja a politicamente correta e a gente pode cometer algum equívoco quando a gente fala vamos traçar algum perfil. Porém, apesar dessa má fama, essa palavra, pode ser um exercício muito benéfico quando a gente começa a fazer uma autoanálise da nossa caminhada ministerial. Traga à tua memória agora o dia que você iniciou no Ministério Infantil. Quais eram os objetivos que você queria alcançar? Por que você decidiu trabalhar com as crianças? O que aconteceu na sua jornada, na sua história, que você disse sim ao Senhor? Comece a trazer à memória a sua história no Ministério Infantil. Quando nós olhamos para o dicionário, nós vemos que a palavra perfil é definida como um pequeno escrito que se salienta traços característicos de uma pessoa. Isso significa que se pode olhar para a vida das pessoas e fazer uma lista de características sobre seus hábitos, princípios, suas crenças e também as suas opiniões. Essa lista pode, então, representar a vida daquela pessoa, tornando-se o seu perfil. Foi com base nisso que Kennedy reuniu os hábitos, as crenças, princípios daqueles 8 senadores para compor o seu livro. E agora vamos pensar no perfil da sua vida. Isso mesmo, eu e você temos um perfil. E é um perfil único e singular. São padrões, princípios, crenças que indica como nós somos como indivíduo. Olha para pessoas, por exemplo, de algumas profissões. Vamos olhar para os atletas profissionais. Quando você vê um jogador de basquete, mesmo que ele está longe das quadras, a gente tem algumas características na aparência física que você logo pode observar que ele possivelmente joga em algum tipo de time no basquetebol. Se você olhar um nadador, ele também tem características físicas. Mas se você olhar um pastor, será que ele também possui características semelhantes? Apenas uma reunião de pastores, todos têm o mesmo hábito, têm as mesmas crenças, se comportam de posturas parecidas ou semelhantes? E se a gente for analisar o professor, um escritor, um médico, tantas profissões e elas têm também um perfil. Agora eu quero te perguntar, você já pensou sobre o seu perfil? E se a sua vida causará um impacto duradouro na vida daquele que você toca, na vida daquelas crianças que você trabalha? E se as crianças dessem uma olhada na sua vida, o que elas poderiam enxergar? Comece a observar os seus padrões. Que características elas falam sobre você? Que qualidades ou hábitos ficam evidentes para que as crianças possam olhar e ser testemunho para a glória de Deus? E
de que forma que você está impactando a vida das pessoas que estão ao seu redor na sua igreja local. Eu vou confessar algo pra você, nem sempre eu fico feliz com o perfil da minha vida. E é provável que talvez você sinta o mesmo com relação aos seus hábitos e às suas atividades. Isso acontece porque há um espaço para crescimento. Então, independente do perfil que se tenha, a gente tem uma linha ali para que a gente possa avançar, melhorar e realmente evoluir. É por isso que essa série vai se comprometer a desenvolver qualidades e hábitos em você e em mim também, para que a gente possa trabalhar no Ministério Infantil em 2023 de uma forma muito mais eficiente. Assim, uma das melhores formas de avaliar o nosso próprio nível de impacto e talvez fazer algumas mudanças para melhor, eu espero, é observar o perfil de pessoas cuja vida seja digna de ser imitada. E pensando nisso, eu fui muito impactada com a vida do apóstolo Paulo. Vou deixar para vocês aqui no comentário um sermão cantado, que desde o dia que eu escutei esse sermão, eu entendi o quanto Paulo foi importante para o evangelho e para a propagação do evangelho de Cristo Jesus aqui na Terra. Olhando para ele, para Paulo, ele começou a ganhar muito a minha admiração, por ser um homem extremamente culto, que não pensou duas vezes em largar tudo a carreira que ele tinha promissora e se entregar a Cristo como um discípulo. E a coisa mais marcante que na minha vida causou a vida do apóstolo Paulo foi a forma que não ele começa, mas a forma como ele termina. Um grande homem, conhecido por todos, porque Paulo era excelente antes de Jesus e depois de Jesus. Ele foi excelente em tudo que ele colocava a mão para fazer. E como este homem termina? Ele termina preso, ele termina pedindo um amigo, alguns livros e uma capa para poder se cobrir do frio. E aí eu fico pensando, como é a vida de um homem de Deus? Como deve ser a nossa vida? Porque o que a gente aparenta muito tempo hoje é que a vida de uma tia de sucesso não é uma tia que impacta e transforma a vida de crianças e deixa um legado. E quando eu falo tia, é carinhosamente como a gente se chama no Ministério Infantil. Talvez na sua igreja vocês falam professoras, voluntárias, líderes de criança, mas sintam-se abraçados por todas essas terminologias. E o que é ser uma tia de sucesso? O que é ser um ministro de sucesso? Ter muitos seguidores? Ter uma agenda lotada? Sair todo final de semana, gravar CD, escrever livros, fazer com que as crianças sintam um mover ali e que as crianças choram e que vidas sejam batizadas? Não sei. Coloque aí, faça uma lista e comece a pensar o que é ter sucesso ministerialmente para você. Eu gosto muito de pensar sobre isso para que eu nunca fuja daquilo que o Senhor propôs para minha caminhada ministerial. É um exercício de autoanálise, é um exercício que você fazendo vai te dar boa base para que as suas orações possam ser direcionadas para o Senhor conservar o seu coração. Então é por isso que eu te convido a essa reflexão. Então eu quero que você veja Paulo também com carinho, porque a gente está prestes a iniciar e a mergulhar profundo na vida desse grande homem de Deus. Nós vamos pensar juntos sobre a nossa vida enquanto nós observamos a vida de Paulo. Nós vamos ver o que a gente pode aprender como se tornar um ministro que faz a diferença na vida das crianças. E é por isso que, carinhosamente, durante essa série, vão ser vários episódios, eu sempre vou tratar o Paulo como tio Paulo e se ele estivesse trabalhando no Ministério Infantil. Então, quero colocar algumas características aqui que eu escrevi de um ministro que faz a diferença. Vamos começar a nossa lista de qualidade ou passos, como você preferir, olhando para a vida do apóstolo. Vamos gastar um tempo eu falando aqui sobre algumas características que eu coloquei aqui na minha lista da incrível vida deste homem. E por que Paulo? Porque ele teve, gente, uma vida primeiro de obediência aos mandamentos do Senhor. Depois, ele se dedicou aos outros. Paulo, quando ele passa pela transformação e pelo encontro ali com Deus, no caminho, ele começa daquele homem impetuoso, ele começa a ter uma mansidão e humildade. Ele tem uma vida totalmente de devoção e de oração. Ele também teve uma confiança inabalável e uma fé incrível que a gente pode realmente olhar e admirar. Ele foi cheio do poder pelo Espírito. Ele teve amor às Escrituras e ele fez das Escrituras um estudo diário e diligente. Ele tentou e voltou à imitação de Cristo
para que os outros o seguissem, mas não seguir ele como Paulo, mas seguir a Cristo a quem Paulo falava. E a coisa mais incrível da característica deste homem é que ele foi fiel até o final. Você não gostaria de ter esse perfil? Eu, pelo menos, gostaria. E Deus me deu e te deu e colocou ali a vida de Paulo na Bíblia como um exemplo nobre a ser seguido. Então, vamos tomar o tio Paulo como exemplo para que a gente possa começar a transformação no nosso ministério. Gostaria de te convidar a fazer uma oração dizendo: Senhor, que tenhamos um coração aberto durante essa jornada que está iniciando. Que sejamos sensíveis à sua direção ao examinarmos a vida poderosa de Paulo e de outros. Que estejamos desejosos de fazer mudanças drásticas, se o Senhor assim nos dirigir. Pedimos maior paixão por viver a vida cristã. Amém. Então, qual é a diferença de um ministro de crianças e o que ele precisa ter para causar impacto? Então, vamos começar estudando Paulo, né? Quando a gente olha para o tio Paulo apenas no seu exterior, nós vemos que ele é retratado e suas características são evidenciadas como careca, ou melhor, meio careca, como homem de pernas curvadas, como um homem muitas vezes colérico, né, de um temperamento mais controlador, mas não é isso que nós temos o intuito de trazer a vida de Paulo para você. E sim, quando a gente olhar para o ministério de Paulo, a gente veja que ele foi marcado pelo amor, pela compaixão, pela humildade, pela paz, pelo foco. Paulo era extremamente focado, ele conseguiu concretizar muitos projetos por conta da disciplina. Este ano eu falei que eu vou ser disciplinada, por quê? Porque eu quero ter um ministério eficiente. Eu quero ser efetiva em tudo que eu coloco à mão, porque eu fui inspirada pelo apóstolo Paulo e eu te convido a também fazer isso. Então, o primeiro desafio, termine nossa série. Hoje é o primeiro episódio e eu te convido para você estar aqui comigo até o último episódio. Assista, reassista, coloque enquanto você faz as suas atividades diárias, mas esteja focado em tudo que você se propor a fazer. Termine. Apóstolo Paulo, ele era muito focado nisso. Então a gente começa a ver os destaques da vida dele, né? Se a gente traça um perfil da vida influente do apóstolo com base nas escrituras, a gente vai começar a perceber que além de outras coisas, Paulo, ele escreveu 13 livros. Paulo também foi o primeiro missionário e implementador de igreja. Foi pioneiro nisso. Paulo foi um dos maiores discipuladores de homens, que foi usado por Deus e que deixou um legado. E se você quer ser a mulher ou o homem também de Deus que vai deixar legado na vida das crianças, eu quero te convidar a abrir seu coração para ser transformado por essa série que nós preparamos. Quando eu falo que Paulo escreveu 13 livros do Novo Testamento inspirado por Deus, eu quero dizer que João, por exemplo, escreveu 5 e o grande apóstolo Pedrão, escreveu somente 2. Olha que proeza que Paulo conseguiu por ser focado e disciplinado. Porque naquele tempo, gente, para pensar comigo, os escritos eram feitos em pele de animais, a cana prensada com pena e usado uma mistura de carvão e de água ali para dar liga e fazer a tinta. Então Paulo, ele não tinha corretor ortográfico, Paulo não tinha editor, Paulo não tinha editora, Paulo não tinha diagramador. Eu quero te encorajar a tirar do papel ou colocar do papel primeiro, todos os projetos e planos que o Senhor ministrar no seu coração nesse ano. Primeiro, senta e coloca. Mesmo que você escreva errado, mesmo que você fale errado, mesmo que na sua mente não tenha condições, coloque no papel. E depois, ore para que ele possa sair do papel e ganhar vida. Seja intencional. Não fica com medo de errar, não fica tentando ser perfeccionista, mas seja sensível à voz de Deus. Quando a gente é sensível à voz de Deus, o Senhor faz proeza na nossa vida. Porque o sucesso do nosso projeto não é para soprar o nosso nome, e sim para edificar a igreja de Jesus Cristo. Segundo ponto que eu trouxe para vocês é que os escritos de Paulo, eles também documentalizaram muitas das principais verdades doutrinárias da fé cristã. Deus, ele revelou muitas verdades fundamentais do cristianismo por intermédio de Paulo, e a igreja pôde ser edificada e crescer nessas verdades. Então, quando você é sensível à voz do Senhor, ele vai ministrar no seu coração, ele vai
vai se revelar, e aí essas verdades que vai brotar dentro de você vai edificar a igreja de Cristo. Paulo também, para você, para as tias e tios e professores que gostam de missão, tenha Paulo como a sua referência. Ele foi pioneiro como missionário. Então, olha só, Paulo deixou muitas influências e muitos ensinamentos para a obra missionária. Paulo também foi um dos maiores discipuladores que nós temos na Bíblia Sagrada. E isso é incrível, porque Paulo ele só não ia fazer o ID, mas Paulo ele se comprometia em nutrir, tratar e exortar todos que ele conhecia. Olha só a importância do trabalho missionário. Eu sempre gosto de falar que quando a gente sai para fazer missão, a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes tua igreja talvez não te apoie e você fala assim, não, eu vou sozinho porque o Senhor me chamou, eu vou lá no lixão da minha cidade e vou fazer missões, mas teu trabalho primeiro não tá debaixo da permissão da tua igreja, da bênção ali, dos seus líderes. Segundo, você está sozinha e você acha que você vai conseguir manter e nutrir aquelas pessoas, aquelas crianças. Então a primeira coisa, se você quer fazer um projeto missionário na sua cidade, você tem que estar em parceria com uma igreja local, porque isso que o apóstolo Paulo fazia é necessário, que é discipular. Ele incentivou inúmeros homens a continuar o seu ministério. Hoje, nós somos desafiados também a continuar estabelecendo nesse padrão pela exortação de Paulo. Entenda essa importância no trabalho do apóstolo. E aí, gente, qual é o caminho para se tornar um ministro que faz a diferença? A trajetória e a vida de Paulo é marcada por inúmeras adversidades. Esse apóstolo, ele geralmente era sempre mal compreendido pelos companheiros dele. Ele era perturbado pelos inimigos do evangelho de uma forma implacável. De perseguidor, Paulo começou a ser perseguido o tempo todo. Ele passava dias, semanas, meses e até anos preso porque ele professava sua fé. Hoje a gente tem tanto para aprender com o apóstolo Paulo. Ainda muitos outros fatos sobre a vida e serviço de Paulo a Cristo que poderiam ser vistos como ataque contra ele. E mesmo assim ele continuou. Mesmo assim ele persistiu. Mesmo quando ele foi incompreendido, mesmo quando ele não foi apoiado pelos seus, mesmo quando ele foi abandonado. E é por isso que Paulo falou tanto com a minha vida na minha jornada, e eu tenho certeza que vai falar na sua. Porque assim como apóstolo, eu também tenho certeza que você já passou por decepção. E eu sempre gosto de falar que a decepção, gente, não dói daquele que é de longe, né? Dói daquele que era perto, né? Que está perto ou que a gente considerava próximo a nós. Tem mais alguns dados que é muito interessante a gente começar esse aprofundamento aqui na vida do apóstolo Paulo, até aprender as lições práticas para transformar o nosso ministério. Primeira coisa que você precisa entender, Paulo, ele tornou-se cristão após os 30 anos. A maioria vem para Cristo depois dos 15 anos de idade, mas Paulo teve uma conversão tardia, 30 anos. Então não ache que você tá velha, que não dá mais para ti, que você já fez o que tinha que fazer. Não, olha para o tio Paulo. O tio Paulo começou com 30 anos. Depois, ele começou o seu ministério formal quando ele tinha mais de 40 anos. Presta atenção, se Paulo fosse para sua igreja, se candidatar a uma vaga ali de pastor na tua igreja local, e aí chega lá um senhor, um homem já feito de 40 anos, mais com pouca ou nenhuma experiência ministerial, você acha que seria contratado como pastor da tua igreja titular? Difícil. Por quê? Porque normalmente o conselho ali, a administração, vai procurar pastores que tenham mais de 40 anos, né? Ok. Mas também com experiência mínima de pelo menos 15 a 20 anos para estar na frente. Então, ou seja, esse padrão que a gente coloca em analisar a pessoa pelo exterior, ou pelo pouco tempo que ela está em Cristo, já dispensaria o grande e poderoso apóstolo Paulo como candidato ao nosso ministério. Viu como ainda hoje nós olhamos para a aparência e julgamos muitas vezes pelas características das pessoas que estão no exterior aquilo que ela pode ser em Deus. A primeira viagem missionária de Paulo aconteceu quando ele tinha mais de 45 anos. Então, se você também tem mais dos 45 e está me ouvindo aqui, entenda que se você tem um chamado para obra missionária, nunca é tarde. Geralmente as igrejas mandam missionários para o campo logo depois de se formarem ali em algum seminário com 20 e poucos anos. Raramente a gente envia um homem de meia idade ao campo missionário. Por quê?
Porque mais uma vez a gente pensa errado. A gente pensa e coloca o que essa pessoa faria. Ele é muito velho para trabalhar com criança, mas a gente precisa entender que a forma como o Senhor trabalha é diferente. Sabia que Paulo, ele escreveu o seu primeiro livro da Bíblia aos 49 anos? Isso aconteceu 15 anos depois da sua conversão. Esses 15 anos deram para Paulo tempo de amadurecer na sua fé antes de ter algo a dizer e ensinar. Primeiro, Paulo, ele aprendeu na prática e depois ele conseguiu ser instrumento e professor de muitos. O que acontece é que muitos mudam esse percurso, colocam os pés pelas mãos. E a gente precisa entender que esse tempo de bastidor é fundamental para formar grandes professores e ministros da palavra de Deus. Ele não evitou nem sofrimento e também ele não evitou perseguição. Milhares de quilômetros da maioria das viagens missionárias foram percorridas a pé ou em embarcações simples do primeiro século. Então pensa a dificuldade que o apóstolo Paulo enfrentou para levar e obedecer aquilo que o Senhor mandou. Paulo também foi exposto à morte, submetido a açoites frequentes e muitas vezes foi preso. A 39 chibatadas por 5 vezes. Ele foi preso, ele sofreu apedrejamento e ele levou muita surra. Além disso, ele passou por naufrágios e sofreu com a falta de uma casa permanente. O grande Paulo passou por tudo isso. Quando chegam aos 40 anos, a gente normalmente tem dificuldade de caminhar por longos períodos. E a gente já tá ansioso, E pelas pessoas que eu converso, quando chegam a essa idade, já acham que precisam se aposentar porque já trabalharam muito para Cristo. Mas eu queria falar algo para você. Com Deus não existe aposentadoria. Com Deus existe, sabe o quê? Somente uma coisa, que é você ser elegido, ou melhor, você ser promovido às mansões celestiais. Então, até enquanto você tiver fôlego, você nunca é velha para trabalhar na obra de Deus. Apesar de ter começado essa vida cristã tardiamente e das provações que tudo Paulo passou, que a gente está conversando aqui, a vida dele causou muito e muito impacto. O padrão da vida de um ministro que faz a diferença e deixa um legado. Seja qual for a sua idade, ou situação, ou adversidade que você esteja enfrentando hoje, ou o número de ataques que está vindo sobre você, com a ajuda de Deus, o melhor da sua vida e o seu maior impacto ainda está por vir. Declara agora, 2023 vai ser o ano que o meu ministério vai crescer. E vai crescer, gente, não em proporção de ser conhecido, mas crescer no impacto que você vai fazer ao tocar a vida das pessoas que estão ao seu redor. Com a vida de Paulo, o Senhor nos mostra que a adversidade é canteiro da conquista. E muitas vezes, a tribulação é o campo de treinamento para a nossa vida ser impactante para outros. Então, eu tenho certeza que você está tão curioso como eu para saber o que Paulo fez e como Paulo pode nos ajudar a ter um ministério infantil muito mais efetivo. Hoje, nós estamos encerrando o nosso primeiro audiocast, que vai ter aí uma série de continuação. Eu gostaria de deixar um escrito para você, que é palavras que estão no túmulo de um bispo anglicano, que diz assim: quando eu era jovem e livre, eu sonhava em mudar o mundo. Na maturidade, eu descobri que o mundo não mudaria, então eu resolvi transformar o meu país. Depois de algum esforço, terminei por entender que também era impossível. No final de meus anos, procurei mudar a minha família, mas eles continuaram a ser como era. Agora, no leito da minha morte, descubro que a minha missão teria sido mudar a mim mesmo. Se tivesse feito isso, eu seria capaz de transformar a minha família, então, com um pouco de sorte, essa mudança afetaria o meu país. E quem sabe, o mundo inteiro. Autor desconhecido. Deixo aqui essa pequena mensagem para te convidar a viver essa transformação. Se você gostou do nosso primeiro audiocast, eu te convido a deixar nos comentários qual foi o que o Senhor mais ministrou na sua vida, em que momento das coisas que eu falei, o que o Senhor te direcionou. Eu estou muito ansiosa e curiosa para aprender com você também o que o Senhor tem ministrado através da vida do tio Paulo. Não esquece de curtir esse vídeo e também de compartilhar com a sua equipe do Ministério Infantil. Até o próximo!